Transformers: O Despertar das Feras é um filme bem divertido, mas tem muita coisa errada com ele. Como por exemplo, o meu principal pensamento sobre esse filme é algo negativo, porque veja bem, o nome do filme é Transformers: O Despertar das Feras. A gente viu nos trailers diversas imagens de animais robô gigantes, como por exemplo um gorila robô gigante, também tinha um guepardo, um rinoceronte. No filme eles são chamados de Maximals. Então a gente pensou que veria esses Maximals brigando contra outros robôs gigantes. E não é bem isso que acontece aqui nesse filme. Porque quando o filme foi divulgado, a gente teve ali a ideia de que esses Maximals teriam grande importância na trama, que eles teriam bastante destaque, bastante foco na história do filme. Mas o que acontece é que esses personagens estão completamente escanteados nesse filme. Eles estão completamente em segundo plano. O que a gente acompanha mesmo são os Transformers normais que a gente já está acostumado, como por exemplo ali a equipe do Optimus Prime. E olha, não seria um problema os Maximals estarem em segundo plano, até porque o Optimus Prime sempre foi o protagonista dessa saga. Mas a ideia que foi vendida pra gente é que esses animais robôs gigantes teriam grande importância na trama. Foi isso que chamou a nossa atenção para assistir o filme, porque a gente queria ver um gorila robô gigante batendo em outros robôs gigantes, e a gente não vê isso. Quer dizer, a gente até vê, mas a gente recebe muito pouco do que foi prometido pra gente. Esse é apenas um ponto negativo desse filme, mas ainda tem alguns pontos positivos. Então nesse vídeo vamos falar todos os pontos positivos e negativos de Transformers: O Despertar das Feras. E aí, clã, tranquilo? Eu sou Thiago Walker e nesse vídeo vamos fazer uma crítica barra análise sobre o filme Transformers: O Despertar das Feras. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e comente a sua opinião. Então é o seguinte, eu acredito que todo mundo já assistiu esse filme, então esse vídeo vai conter spoilers. Mas é spoiler de Transformers. É um filme que ninguém dá muita ideia, dá muita bola para spoilers, então tanto faz o que acontece na história, tanto faz qual é a trama, o que importa é ver robô batendo em robô. Então não se preocupe que nenhum spoiler vai estragar a sua experiência. Então vamos lá. Nesse filme a gente acompanha um protagonista diferente de todos os outros que a gente viu aqui nesse filme. É outro ator que interpreta outro personagem, mas é a mesma ideia de protagonista que a gente já viu em todos os outros filmes dessa franquia. É uma pessoa que está vivendo sua vida normalmente e quando entra em contato com os robôs gigantes, com os Transformers, e aí ele acaba se envolvendo com a trama, se envolvendo com o problema que eles estão enfrentando, e aí ele acaba ajudando aqueles Transformers a solucionar esse problema. Digamos que esse filme tem dois protagonistas humanos ali, só que um deles, que é o homem, tem bem mais destaque do que o outro, que é a mulher. O filme tenta equilibrar um pouco o protagonismo entre os dois, mas a mulher acaba ficando um pouco mais perdida do que o homem nessa situação. Mas o homem também não é um grande destaque desse filme, até porque todos os humanos que aparecem aqui, danem-se. A gente não tá nem aí pra eles. O tempo todo que eles estão em tela, a gente quer que eles sumam pra gente poder ver os Transformers, os Maximals e os vilões saindo na porrada. Então o fator humano é algo que pode incomodar bastante você enquanto você assiste, é algo que pode te tirar do filme, porque o fator humano em um filme que envolva criaturas gigantes é um problema. Como por exemplo no filme Godzilla, que é um filme que a gente quer ver o Godzilla batendo em outros monstros, mas a gente tem que ficar acompanhando ali uma família de pessoas enchendo o saco que a gente não tá nem aí pra eles. Mas, sem o fator humano, esse filme seria puro CGI. Então tem que ter ali alguns personagens, eles têm que estar muito presentes na trama para fazer a gente se apegar a eles, pra gente poder acompanhar aquelas pessoas vivendo no meio de coisas fantasiosas acontecendo ao seu redor. Além dos Maximals, somos apresentados também a outros Transformers novos, como por exemplo o personagem Mirage, que é ali uma espécie de protagonista entre os Transformers, é o personagem ali que tem mais destaque entre eles. E olha, é um personagem que não fede nem cheira. Ele é um personagem ali que substitui o Bumblebee nesse filme, e sim, o Bumblebee tá no filme, eu já vou falar sobre ele, mas o Mirage é o personagem que tem a relação que o Bumblebee tinha com o Sam Witwicky lá nos primeiros filmes dessa franquia. Então o Mirage, junto com o protagonista humano, que eu sinceramente não lembro o nome, fazem ali aquela dupla da pessoa que está conhecendo agora esse mundo dos Transformers e o Transformer que tem uma ligação maior com esse humano. E o Mirage é um personagem mais engraçadinho e isso é algo que pode agradar muita gente, porque o personagem é carismático e todo mundo gosta de pessoas carismáticas. Mas o Mirage é um personagem que o tempo todo ele tá falando algo engraçadinho. Ele não faz mais nada além de ser um comediante, um piadista, além de ser um cara que faz graça e só. Ele não passa nada além disso.
E agora falando sobre o Bumblebee, é outro grande problema desse filme, porque o Bumblebee é o personagem mais famoso dessa saga, é o personagem que os fãs mais gostam de todos os filmes de Transformers. Se eu não me engano, ele está presente em todos os filmes, tanto que ele recebeu até um spin-off chamado Bumblebee, que conta só sobre ele ali, conhecendo uma outra personagem. E bom, aqui nesse filme o Bumblebee está no começo do filme, ele está presente ali, mas ele morre ainda no final do primeiro ato do filme. O personagem morre e aí no final do filme, no terceiro ato, ele ressuscita milagrosamente. Não tem nenhuma explicação de como ele revive, não tem nenhuma coisa crível que faça a gente acreditar que ele viveu por conta disso, que ele voltou à vida por conta daquilo. Ele simplesmente decide reviver porque alguma coisa teve uma interferência em alguma coisa na batalha final e aí ele recebeu um sinal e ele voltou à vida. Não faz o menor sentido e é completamente largado. O que dá a entender é que eles só tiraram ele do filme para dar destaque pro Mirage, porque o Bumblebee não ia ter a interação com o humano principal. Então o Bumblebee não tinha muito por que estar ali naquele filme. Só que ele é o personagem que os fãs mais gostam. Então tirar ele foi um grande tiro no pé, porque eles tiram ele no começo e botam ele de volta no final, só pra dizer, olha, ele tá aqui ainda, ele tá vivo, até porque esse filme se passa nos anos 90, se eu não me engano. Então, o Bumblebee não faria sentido ele morrer ali e depois continuar morto. Não, ele tinha que ressuscitar ainda nesse filme. Então, um personagem completamente largado, e isso é algo muito triste. E como eu disse, esse é um filme que se passa ali por volta dos anos 90 e tem algumas boas referências da época, como por exemplo, no começo do filme, a gente vê que o protagonista tá ouvindo uma música do Tupac, ele tá ali, ele vive no Brooklyn, então tem toda aquela ambientação da cidade, do bairro que ele mora naquela época, e isso é algo bem bacana, mas é algo que é esquecido depois do primeiro ato mesmo, é algo que não é mais relevante no decorrer da trama. Tanto que é uma coisa que chegou a incomodar um pouco nesse filme é que a tecnologia dos Transformers nos anos 90 é superior à tecnologia que a gente viu nos outros filmes que se passam depois dos anos 2000. Como, por exemplo, na batalha final do filme, a gente vê que um dos Transformers entrega ali um dispositivo pro humano, que é uma luva, é praticamente uma luva, que encaixa na mão dele, e é uma luva super tecnológica que pode disparar raios e coisas desse tipo. E é algo que não existiu nessa franquia, pelo menos não que eu me lembre, não tinha isso nos filmes que se passaram depois dos anos 2000, mas nos anos 90 eles tinham essa tecnologia. É algo novo que eles incrementaram aqui, que eles colocaram simplesmente para ter um diferencial, mas se você parar para pensar, não faz muito sentido. E olha, você não precisa ficar buscando sentido nos filmes Transformers. Realmente, o que você pode ver ali, o que você tem que esperar, é ver robô brigando com robô. E tem isso nesse filme. Isso é algo muito bom, é algo muito bacana, algo que funciona. Mas se você ficar pensando, você vai perceber que muita coisa ali não faz sentido, que o roteiro não é muito bem amarrado. Inclusive, falando sobre o roteiro, eu li esse comentário aqui em um outro vídeo do YouTube falando sobre esse filme, e nesse comentário essa pessoa diz que o roteiro é muito bom, a direção é muito boa, mas calma lá. Essa pessoa aqui está se equivocando muito nas opiniões dela, porque o roteiro desse filme tem várias falhas, é um roteiro muito fraquinho, é um roteiro muito simples, mas esse comentário é a prova de que as pessoas, pelo menos grande parte das pessoas, não buscam entender o filme que estão assistindo. Elas querem ver ali um filme de ação, vendo robô batendo em robô, e isso não é um problema. Mas você sair dizendo que o roteiro do filme é bom e que a direção é ótima, também é algo muito equivocado. A direção do filme sim tem bons momentos, mas não é nada incrível, não é nada excepcional, é uma direção boa e nada mais. Mas ainda falando ali sobre aquela tecnologia, que é uma luva que o personagem acaba recebendo ali, pra mim, no momento em que aquela luva, aquela coisa que gruda na mão dele ali aparece, ficou claro pra mim de que aquilo era só pra vender brinquedo. Aquilo ali era pra vender brinquedo pras crianças e as crianças pegar aquilo ali e falar: olha, é a luva que o personagem usa no filme, porque até o design dessa luva é muito parecido com um brinquedo. Não tem outra coisa pra descrever, não tem outra palavra, não tem outra forma pra descrever isso, senão é um brinquedo que eles colocaram ali no filme pra poder vender depois pra outras crianças. E por falar nisso, no final do filme também, esse protagonista acaba recebendo não só essa luva, mas uma armadura inteira de nanotecnologia, pelo que dá a entender. É uma roupa ali que acaba grudando no corpo dele, uma armadura que faz com que ele ganhe superpoderes e vire praticamente um homem de ferro. E isso é algo completamente largado nesse filme, completamente aleatório, algo que não precisava, porque um outro robô tem que se sacrificar, entre aspas, para dar esses poderes a esse humano, e é algo que não precisava mesmo, mas que tá aí no filme, não é algo que incomoda, mas também não é algo que precisava estar ali, entende? No final das contas, como eu disse, Transformers é um filme divertido, dá pra você passar muito bem o tempo assistindo ele, tem boas cenas de ação, tem ali uma trama que é simples, mas que você pode
Você pode gostar de assistir, não é nada demais, não é nada muito grandioso, é algo simples, é algo básico, mas que funciona. Então a minha nota para esse filme é 6,5. Ele é medíocre, ele é bem bobo em diversos momentos, ele não é um grande filme, mas é um filme divertido. Enfim, por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente a sua opinião. Vou ficando por aqui, essa foi a minha crítica e minha experiência ao assistir esse filme. Nos vemos no próximo vídeo, até lá, um abraço.